Esse é um resumo, bem por cima, do início da campanha da Seita das Sete Anos. E eu vou estar explicando um pouco primeiro sobre o mapa. Como vocês podem ver, ele é um mapa pequeno, por se tratar de uma ilha. E essa ilha, ela é uma ilha que muitos dizem ser amaldiçoada. Isso porque os mares que rondam ela são extremamente turbulentos e são de difícil travessia. Praticamente ninguém jamais conseguiu atravessar. Há boatos de alguns poucos magos ou marinheiros que conseguiram a travessia, mas nunca mais voltaram. Ou de, às vezes aparece algo que dizem que vem do mundo externo. Essa maldição, ela nunca foi revelada o motivo dela. Alguns dizem que todos que estão na ilha são exilados, condenados por algum motivo, são descendentes de exilados e pessoas que cometeram atrocidades, mas ninguém sabe ao certo porque a história se perdeu. E eu vou estar falando um pouco sobre os locais, né? Mas antes eu vou passar mais algumas características. Em relação ao clima, a ilha ela é no todo fria durante praticamente todo o ano. As temperaturas chegam próximas de -10, -20 no inverno e ficam entre 10 e 20 graus no verão. Então, ela é uma ilha muito, muito fria, tem invernos rigorosos, principalmente na área norte dela, que tem uma altitude maior. E o povo de lá já é acostumado com isso. Outra característica muito importante da ilha é que isso é uma característica do mundo, na verdade. O mundo ele tem três luas, ele não tem só uma lua, ele tem três luas. Então, às vezes, essas luas elas influenciam vários eventos porque elas mexem com a mana do mundo. Então, dependendo de como as luas se posicionam, existem noites em que a mana é alta. Então, a magia é extremamente poderosa, o que também potencializa os também potencializa algumas criaturas das trevas que rondam essa ilha. Sendo essa uma outra característica muito importante. A ilha possui muitas criaturas sombrias, né? Desde demônios até goblins, orcs, undeads, né? Mortos-vivos. E a prática da magia negra é muito comum. Dizem que é devido ao histórico daí, por se tratar de uma ilha amaldiçoada. Então a vida é muito difícil, mesmo entre os mais nobres, a vida é complexa por ter eventos, noites em que as três luas, o advento das três luas acontece, as três luas se alinham, elas ficam próximas, formando um triângulo, e nessas noites, perdão, as criaturas atacam com mais frequência. E a economia da ilha também, ela não é muito boa no total. A maioria das pessoas vivia na pobreza, tirando as casas nobres e os reinos. E portar armas é muito complexo, porque o minério é escasso, então não há tanto minério, como não há exportação para a ilha, ninguém entra. As armas não são tão fácil acesso assim. As armaduras, muito, muito complexo também de conseguir. Tudo que provém do ferro, né? Ferro, bronze, qualquer outro. Agora vamos falar um pouco sobre os lugares, né? A gente tem aqui as principais
potências humanas, né? No caso, temos aqui Sidônia, não, Sidônia e Arian. Essas duas cidades, esses dois reinos, na verdade, é porque como a ilha é relativamente pequena, você pode imaginar que um reino ele é do tamanho de uma vasta cidade, nossa, na atualidade. Né? Então, ele não é tão grande assim, ele não é tão. Não tem o tamanho de um reino, ele tem uma extensão relativamente pequena. Mas a gente vai chamar eles de reinos, são as casas nobres, né, que dominaram cada parte da ilha. E Sidônia e Arian são as potências, né, como eu já disse. Sidônia sendo a portadora dos melhores guerreiros de toda a ilha, o maior exército, né, cerca de mais de 1.000 cabeças de guerreiros, né? E isso é bastante para essa extensão. Guerreiros de elite, né? Nobres, cavaleiros mesmo. E Arian é uma potência também na parte de cavalaria, porém ela também é muito forte na parte religiosa. As duas, a ilha, ela no geral, né, principalmente no que diz respeito às, aos humanos, né? Os humanos têm uma crença consolidada no rei, no rei não, no Deus, né? Um Deus que é o Deus da luz primordial. Então é uma crença antiga nesse Deus. Sidônia e Eren, as duas acreditam no mesmo Deus. Porém, Eren tem algumas crenças divergentes e divergiram do ensinamento original. Então, Eren acredita na reencarnação, né? E acredita também que uma santa, né? Ela vem sempre ao mundo para guiar os homens. Então, de tempos em tempos, uma jovem virgem, né? ela é nomeada a reencarnação dessa santa. E ela passa a governar o reino de Eren. Então, Eren não tem um rei, não tem um mandante, é sempre essa mulher. Porém, por trás dessa mulher, há homens cardeais, né? E dentre eles, o cardeal maior, né? Ele tem o título de Papa, né? É só um título, mas ele é o líder dos cardeais. E esse homem, vocês como magos, né? Muito conhecimento, e através do espelho, vocês descobriram que na realidade esse homem ele mantém essa donzela, né? Só como um fantoche, e eles dominam o reino por trás dela. Então é uma forma de subir ao poder sem ter que ter aprovação popular, porque a aprovação popular vem automaticamente através do fato de que ela é a reencarnação da santa. Sidônia vê isso com péssimos olhos, né? E ela vê isso com péssimos olhos. E graças a isso existiu por um período muito longo do tempo uma guerra santa acontecendo entre esses dois reinos. O atual é bom ressaltar alguns nomes, né? O atual papa, né, chama Ângelus Terra Santa. Ele é um homem muito imponente e tem muito poder dentro do reino. A gente vai estar explorando depois
mais a fundo os personagens em outras conversas, né? Talvez vídeos ou conversas, ou através de textos, né? Que eu vou estar disponibilizando. E Sidônia, o rei atual é o Albert Aureus IV. Porém, faz muito tempo que esses dois reinos não têm uma relação. Mas vocês sabem, tudo que eu estou falando para vocês souberam através do espelho. Então, por isso que vocês têm essas informações privilegiadas. Vocês sabem que, na realidade, isso pode mudar em breve. Eu vou explicar mais sobre o mundo, depois a gente volta aqui. Arcanite é a cidade do conhecimento, é o reino do conhecimento, onde os magos se reuniram. Não só magos, mas conhecedores, escritores, filósofos, se reuniram nos tempos mais primordiais da ilha e estabeleceram uma força muito grande, né, sobre os outros reinos através desse conhecimento. A maioria dos magos se encontra em Arcanite. Porém, o próprio rei de Arcanite, né, vamos dizer assim, o comandante, ele se chama Orlando Garland. Ele não é um mago, ele é um grande filósofo, muito respeitado, e vem de uma família nobre, muito forte. E ele tem ligações muito próximas com a Guilda Mágica, que é basicamente uma associação de magos, os magos mais proeminentes. Eles se uniram nessa guilda e eles se tornaram uma potência. Fora do reino, eles mantêm uma relação com o reino, mas eles não são da família real. E eles têm um poder imensurável. Isso porque eles algariaram muitas riquezas da ilha ao longo do tempo, muitos artefatos mágicos, visto que eles aceitam qualquer tipo de trabalho. Então, eles aceitam praticar crimes, aceitam praticar rituais, magia, né? etc, etc. E então eles conseguem muito poder graças a isso. Apesar disso, também vocês sabem, graças ao espelho, que existe uma desavença entre o Orlando e os mestres da guilda. Porque ele anda percebendo que eles estão começando a mandar mais do que ele. Isso está incomodando demais. Por isso, ele está com o pé atrás com eles. E isso vai trazer o nosso cenário, logo, o nosso primeiro cenário, que a gente vai tentar explorar como membros da Seven Souls. Temos ali também Firelord, perdão, sendo o reino dos elfos. Os elfos se juntaram nessa parte, onde a mana era mais alta e a fauna era muito abrangente, né? Era muito o ecossistema era muito forte, tanto animais quanto plantas, e eles cuidaram dessa região. Eles são muito isolados, como é de se esperar, e eles não se envolvem em conflitos, porém eles são vistos como extremamente poderosos. Então ninguém gosta de mexer com eles. Os reinos humanos tendem a não mexer com eles, principalmente porque eles têm um conhecimento mágico muito superior ao dos humanos, e dizem os boatos, né, que os mais antigos elfos desse lugar sabem por que a ilha é amaldiçoada, sabem o segredo. Nem o espelho sabe isso. Ele não sabe exatamente por que a ilha é amaldiçoada, mas esses elfos em teoria sabem. Passando para Deep Delve, né,
reino anão. Da mesma forma que os elfos se uniram, os anões fizeram o mesmo. E eles vivem em suas fortalezas. E eles são detentores de um poder muito considerável dentro da ilha. Isso principalmente porque eles têm domínio de muito material minério, que eu falei que é raro. E eles dizem, né, que as profundidades da ilha contêm túneis e túneis complexos montados por eles ao longo dos anos. Não há muito conhecimento nem entre os magos sobre os anões, eles são muito reservados, mas sabe-se que eles têm uma tendência, né, a também conhecer segredos muito ocultos, né, que vivem nas profundidades da ilha. Sendo que, dentre os livros que vocês vão procurar, dizem que pelo menos um, pertence aos anões. Existem um boato deles. Cador é um reino totalmente neutro, tal como Frost Realm. Eles são dois reinos neutros. Cador sendo um reino, o reino mais neutro em relação a raças, em relação a costumes, crenças. Eles acolhem muitos tipos de formas de pensar. Eles têm muito isso. Então há elfos, anões, até goblins que são pacíficos vivendo em Cador. Além disso, Cador possui, né, muito, apesar disso, né, Cador possui muitos, digamos assim, gatunos especialistas. Né? Então ela exporta também para outros reinos pessoas pouco problemáticas. Então o atual mandante, né, é um mercenário, não é um rei, né? E sendo o nome dele Kisk Sephiroth, e o Kisk, ele é um mercenário muito habilidoso. E geralmente, para se decidir o rei, o líder, né, na verdade, de Cador, é feito um duelo até o fim, digamos assim. E decide-se então quem é o líder. E ele ganhou o último contra um mandante muito antigo. E parece que ele está começando a ter ideias um pouco diferentes também. Vocês estão de olho nele. Frost Realm é o reino dos caçadores. Eles têm grandes problemas com vários tipos de bestas, desde dragões até lobisomens, vampiros. Então, vários tipos de criaturas. Eles têm bastante problema, então eles se especializaram na caça. Eles têm um conhecimento de caça muito avançado. São caçadores muito, muito habilidosos. E eles vivem do fruto que a caça possibilita para eles. Eles são especialistas também em pecuária. Eles cuidam de animais, exportam animais para a ilha inteira, carne, etc. Visto que o clima também ajuda lá. E dizem que as montanhas ao norte são um lugar que abriga muitos seres antigos, como beholders, dragões, até mesmo Drolls. Mas poucas pessoas rondam essas montanhas. Curiosamente, era nessas montanhas que o espelho diz que ele, como mestre mago, se escondia e praticava as magias deles. Né?
magias das trevas. Bom, isso é um resumo. E agora a gente vai para o principal fator que está acontecendo. Vamos falar sobre o que o espelho nos contou. Sidônia tinha um rei, mas esse rei ele morreu recentemente. Ele faleceu, no caso. E, por ironia do destino, ele possui muitos filhos, mas ele possui 2 primogênitos. São gêmeos. Eles não são gêmeos idênticos, eles são diferentes, mas eles são gêmeos. E isso dificulta a seleção de quem é o próximo rei. E vocês ficaram sabendo, há um membro o sétimo membro da seita, ele se chama Matias, e vocês ficaram sabendo por ele que ele é isso é importante, ele é da mesma forma que vocês vão poder ser infiltrados em vários locais, ele é infiltrado na Guilda dos Magos. E ele sabe que veio do cabeça da Guilda dos Magos, né, uma ideia de envenenar a mente de um dos 2 gêmeos. E ele que envenenou o pai. Então, foi assim que o rei morreu. Sendo assim, ele fez isso para subir a posse, porque o irmão dele, né, o nome desse rei, desse filho, é Albert, que envenenou, e o outro irmão dele é Lancelot. E o Lancelot tinha uma certa preferência do pai. E é por isso que ele recorreu a fazer isso e forjar um testamento. Esse testamento, então, foi utilizado, né, com a ajuda da Guilda dos Magos para forjar um testamento incrível. Ele foi forjado e serviu para ele reinar. Enquanto isso, ele teve outro plano, também influenciado pela Guilda. E aí você pode me perguntar, por que a Guilda está fazendo isso? Por que a Guilda está fazendo isso? Mas vamos ao plano dele primeiro. O plano dele é eliminar o irmão. Como que ele vai eliminar o irmão? Mandando o irmão como soldado. O irmão dele é um cavaleiro, um excelente cavaleiro, para missões impossíveis nessas terras que eu não citei, nos reinos esquecidos de Arcádia. Por que esses reinos são esquecidos? Dizem que a primeira civilização da ilha morava nesse lugar, e depois de muitas guerras, esse lugar foi devastado, e agora ele é lar de orcs, goblins e necromantes, entre outras criaturas. É um lugar extremamente hostil e que também abriga muitos segredos do passado. Talvez um livro, um dos 7 livros que vocês precisam, para fazer o ritual e libertar o mestre que está no espírito. Bom, então ele quer eliminar o irmão. Vocês sabem disso. Porém, ele não conseguiu. Vocês têm ideia de que os bandidos que ele contratou falharam. Por quê? Eles capturaram ele, mas tentaram negociar com o rei uma quantidade maior. Enquanto eles mantinham ele em cativeiro, ele provavelmente fugiu. Essa é a tese de que o Matias, que há muito tempo está investigando, tem. E por que a Guilda está fazendo isso? Lembra que a Guilda está se afastando de Arcanite cada vez mais do rei, né? Isso deu uma ideia para eles, né? Vamos tentar provocar mais uma guerra santa. Uma guerra santa vai fazer com que Sidônia, né, consiga mais poder. Então é isso que eles embutiram na cabeça do Albert. Mas tem uma troca que eles estão tentando fazer com o Albert. Uma vez que o Albert consiga expandir para ele também invada Arcanite.
e conceda a eles o domínio de Arcanite. Então essa é o joguete que eles estão fazendo. Ao mesmo passo, vocês sabem de uma coisa curiosa, que é aonde vocês vão começar a pensar nos seus planos. Podem ser vários planos, a gente pode tentar pensar em algarear mais poder, tentar conseguir recrutar mais aliados de alguma forma, manipular alguém, conseguir itens, conseguir vasculhar outros lugares, falar com outras pessoas, mas o principal plano que o Matias traz para vocês na primeira sessão é o de tentar achar o Lancelot, porque vocês sabem que tentar convencer ele dessa situação, manipulá-lo, ou manipular o Lancelot ou o Albert, vocês que vão escolher, se vocês forem por esse caminho inicialmente, né, claro, porque vocês sabem que os calabouços, existe um grande calabouço, uma área restrita do reino de Cidonia, que foi feita especialmente para guardar um dos livros da época em que os heróis baniram o Mestre do Espelho. Então, se vocês conseguirem a aliança de um dos dois, talvez vocês consigam acesso a essas câmeras. Isso é o começo. Dentre outras coisas que pode se citar, está o fato de que muitas vezes há invasões goblins, né? Aconteceram em todo o mundo, isso pode tomar com vocês. Os dragões também do norte, às vezes eles ficam meio mal-humorados, né? E invadem cidades. E também há guerras entre casas nobres. Então há pessoas muito influentes no mapa não, na ilha, né? E elas tendem a criar desavença entre si. E elas criam disputas entre as casas e isso gera pequenas guerras locais. Então, esse é um resumo, bem por cima, né? E no dia, na primeira sessão, né, seja ela quando acontecer, a partir do momento que você ver esse vídeo, na primeira sessão eu vou explicar todas as características da aventura. Por exemplo, eu vou dar alguns spoilers aqui, somente. Vocês vão poder portar, cada um de vocês, um artefato único, um item mágico que vocês vão desenvolver da mente de vocês. Claro que não pode ser algo muito absurdo, né? Tem que ser algo dentro do que a gente considera jogável, então a gente vai negociar. Isso vai ser um presente do espelho para você. Vocês têm um lugar, vocês se localizam em Arcanite, vocês têm uma casa. Essa casa, ela é encantada, então ela é protegida, ela é invisível a olhos nus. Ela tem um encantamento de invisibilidade. Então, a área dela não é vista por pessoas comuns. Só se algum mago com más intenções tiver acesso. Então, é difícil de descobrir vocês. Outra coisa é que vocês têm gemas de comunicação. Então, independente se vocês se dividirem em 2 grupos, por exemplo, e fizerem cada um uma coisa diferente, vocês conseguem se comunicar. Essas são algumas coisas, mas tem muito mais. E é isso, eu espero que vocês se divirtam, espero que gostem desse resumo. E vejo vocês aí durante as sessões.